Bem-vindo de volta do Coffee Break. Nós agora, nesta segunda sessão, como tinha dito, pegaram-me esta partida e eu era para moderar a segunda sessão, acabei por moderar a primeira e a segunda. Vou tentar falar o menos possível. Mas nesta segunda sessão temos mais o que seria uma conversa. Nós corremos aqui na organização do programa uma decisão que tem vantagens e desvantagens, que foi apresentar as perspectivas da Portugal Fresh para 2014 a seguir a esta discussão. O propósito disto foi termos a conversa antes desta apresentação, para não centrar esta discussão na apresentação. A seguir à apresentação, que vai ser feita pelo Gonçalo Santos Andrade, vamos ter um espaço também para debate e para perguntas, para respostas, para quem quiser acrescentar mais alguma coisa. Mas eu acho que o mais importante neste momento era não centrar esta discussão no que está previsto, mas centrar a discussão no que pode ser feito. Há um programa que está aprovado, mas as atividades que podem ser feitas são muito flexíveis. O programa do CREN permite essa flexibilidade e o mais importante hoje era ouvir, em primeiro lugar, as pessoas que melhor conhecem o setor, que são as que representam as associações nas várias áreas, e já vou mencionar uma por uma, apesar de julgar serem conhecidos de todos. Mas o mais importante era primeiro ouvir a opinião destes representantes das várias associações subsetoriais, mas depois a seguir era muito importante termos aqui eu chamei-lhe uma conversa, mas temos aqui um debate. Houve aqui pontos comuns que foram apresentados na primeira sessão, aliás, que são conhecidos de quem tem participado nestas ações. A questão, eu tirei alguns, a questão da aposta na qualidade, a questão da excelência dos produtos portugueses, a questão da inconsistência entre esta excelência dos produtos portugueses e o facto da marca Portugal não ser conhecida lá fora, o trabalho de conjunto que é necessário fazer, enfim, há uma série de questões, para além da crítica, e é aqui que ela deve ser discutida, da crítica, porque é impossível fazer sempre bem feito, não é? Há muita coisa que a Portugal Fresh terá feito que poderá fazer melhor, e é sobre o objetivo desta discussão, à luz do que os outros fizeram, as outras associações, algumas com mais experiência, à luz do que a Portugal Fresh tem feito, ouvir-vos e debatermos em conjunto o que a Portugal Fresh pode fazer. Temos connosco, e eu passava já imediatamente a palavra, em primeiro lugar, ao engenheiro Armando Torres Paulo, que é presidente da Associação Nacional da Pera Rocha, e eu pedi que em 5 minutos, bem sei que é pouco tempo, que em 5 minutos conseguissem transmitir a opinião sobre as questões que referi, mas obviamente se não forem 5 minutos e for um pouco mais, o objetivo o mais importante é que consigamos transmitir ouvir estas opiniões e discuti-las a seguir. Obrigado. Passava então a palavra ao engenheiro Armando Torres Paulo. Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer estarmos aqui. No meu caso, é a Associação de Produtores de Pera Rocha. A direção ficou contente em que estejamos aqui presentes. Eu enquanto presidente, portanto, convoquei uma pequena reunião da nossa direção para falarmos dos assuntos normais que tínhamos que falar, mas também para fazer uma pequena reflexão sobre o que é que poderíamos falar aqui. E o que podemos falar não é das coisas que foram mal feitas, porque as coisas que são mal feitas são aquelas daquelas 100 decisões que temos que fazer todos os dias ou todos os meses, haverá sempre umas que são más, porque há outras que são boas. Mas as decisões foram o melhor que foram pensadas, depois os seus resultados é que podem ser mais válidos ou menos válidos. Portanto, os seus resultados podem ser maiores ou menores. Portanto, não é sobre isso que nós revimos. Portanto, o que nós vimos, de facto, é que a Portugal Fresh, quando nasceu há uns 3 anos, tinha 4 grandes desígnios e que, de facto, conseguiu cumprir 2. E, portanto, temos que estar muito contentes com isso, porque aqueles que estiveram neste início nunca pensariam que 2 dessas coisas fossem realizadas com tanta força.
E para dizer quais são, uma delas é de facto a relevância com que a Portugal Fresh conseguiu que o poder político português, a Sra. Ministra, os diretores regionais, os secretários de Estado, enfim, todo o poder político português passou a ver as frutas e os legumes com os olhos melhores e de facto isso foi uma obra muito forte que a Portugal Fresh conseguiu fazer. Muito mais do que aquilo que se calhar que todos nós estaríamos à espera que fosse possível. Pode ter havido falhas ou não houve, mas o resultado global foi extremamente positivo e muito mais do que seria pensável. Um segundo ponto que também correu muitíssimo bem foi toda a participação em feiras externas, todas as missões que foram feitas, as missões inversas de receber, enfim, clientes ou potenciais clientes no nosso país. De facto, a quantidade de projetos, de ações e esses resultados e o dinheiro que se conseguiu captar e os projetos que se conseguiram aprovar a nível de CREN ou a nível de outras coisas foram, de facto, quantidades muito acima do que eu penso que os sócios e aqueles que não são sócios pensavam que seria possível. Portanto, há aqui duas coisas que excederam largamente aquilo que talvez a própria direção e os próprios sócios pensariam que viesse a ser possível. Pronto, houve outros dois pontos que não foram feitos, portanto, não foram falhados, porque não foram sequer iniciados, que esses, em termos futuros, pensamos que deveria ser dada essa força. Um deles, e que não veio muito aqui assim ao caso, mas que é importante que eu fale neles, que é o mercado nacional. Portanto, nada foi feito no diálogo com os supermercados, com as grandes superfícies, com os mercados sem ser as grandes superfícies e, de facto, aquilo que nós, como produtores, os nossos associados, que produzem peras, mas também produzem maçãs e ameixas e pêssegos, e etc., produzem fruta no geral, não sentiram nada. Bom, mas é algo que para o futuro, que não está aqui neste fórum, mas que não poderia deixar de falar neste ponto, que para termos futuros é essencial esse diálogo para conseguir vender bem em Portugal, porque só vendendo bem em Portugal é que também conseguimos vender bem lá fora. E o quarto ponto é um ponto que é extremamente importante, que é como é que nos organizamos para conseguir vender melhor cá dentro ou como é que nos organizamos para conseguir vender melhor lá fora. E para isso é preciso criar entre as várias empresas cooperação. Não é cooperação para irem juntas a uma feira, é a cooperação para irem juntas para um país, ficar lá e vender lá. E esse ponto, que é um ponto que é muito difícil, mas que eu para mim penso que é o ponto essencial, porque todos nós não conseguimos vender durante um ano o nosso produto. Portanto, temos uma janela, temos ali 3 meses, 2 semanas com um produto e mais outras com outro, e há de certeza outros produtos que são complementares do nosso. Eu estou a falar, por acaso, que até a Pera Rocha até é daqueles que consegue estar presente durante 10 meses seguidos a vender. Mas se tiver a participação de outros e um consiga vender tomates para aquele mercado num certo período e o outro alface, portanto, conseguimos com várias janelas, mas não é estando apenas presente em feiras. É fazendo algo diferente, não sei o que é que será, mas, por exemplo, fazer umas estruturas, uns agrupamentos complementares da empresa, de maneira que esse projeto não seja só o projeto de ir à feira e vir, ou o projeto de ir àquele país numa missão e vir, mas o projeto de, antes se preparar um dossiê financeiro e um projeto para que 5 empresas que adiram, que sejam membros e sejam sócios desse projeto, arrisquem e depois tenham frutos num projeto de 3 anos, 4 anos e num projeto de 4 dias de ir à feira ou vir. Portanto, pode haver aqui assim esse outro elan que eu penso que é absolutamente necessário para que nós consigamos competir com as outras empresas europeias, não é? Que não são empresas de um único produto ou 2 ou 3 produtos. As empresas europeias com que nós concorremos no mercado europeu têm uma panóplia vastíssima de produtos e têm um diálogo entre elas que é muito forte e que, quando um precisa, sabe que pode ir buscar ao outro e exportam de uma forma conjunta e têm confiança uns nos outros.
confiança comercial. E, portanto, era estes pontos que nós, em termos de direção da Pera Rocha, pensámos, debatemos, quer dizer, não fizemos ter 5 minutos, tivemos para aí 1 hora e tal a falar sobre a Portugal Fresh na nossa reunião, na última reunião que tivemos, mas achámos que era importante propor e desafiar, enfim, os futuros anos que esta Portugal Fresh vai ter, para que aquilo que fez bem continue a fazer e que tenha a audácia de fazer as coisas difíceis também, que de facto falar com os supermercados portugueses é muito difícil, e está claro que não serei eu nem será se calhar nenhum destes senhores que estão na mesa que podem falar, porque ficariam queimados se fossem eles o porta-voz, mas esta estrutura de Portugal Fresh pode de facto fazer isso. E criar essa ligação entre as empresas e pensar as formas de abordar esses mercados é também um ponto essencial. Pronto, eu gostaria depois de ouvir os outros, depois no final, se tivesse mais 1 minuto, teria mais qualquer coisa. Obrigado. Muito obrigado. E passava então a palavra ao Jorge Soares, Presidente da Associação de Produtores de Maçã de Alcobaça. Boa tarde, obrigado à direção e obrigado a todos. Eu confesso que nós, produtores de maçã de Alcobaça, não somos, apesar de cerca de 20% das maçãs da região se exportarem, não somos as pessoas mais avalizadas para dar grandes contributos para a exportação. Mas, de qualquer modo, gostava de dividir a minha intervenção em 2 partes. Uma não é nova, o engenheiro Évora, o Gonçalo, todos a direção, sabe, e aproveito a oportunidade para recordar, a Portugal Fresh surgiu do movimento da maçã e do movimento da maçã do Oeste com a maçã do Norte, em que a certa altura se entendeu que os produtores de maçã destas 2 regiões tinham que comunicar, tinham que se entender, porque de facto tinham abordagens completamente distintas no mercado. Uns tinham preços, custos de produção diferentes dos outros, uns tinham preços de mercado diferentes dos outros e de facto havia aqui sempre um jogo do gato e do rato, que os outros é que eram os culpados de fazermos maus negócios. Esse movimento surgiu por força de uma pessoa que todos também vocês sabem, que fez a ponte, e durante um ano de diálogo e de discussão chegou-se à conclusão que era preciso fazer mais para regular o mercado da maçã, era preciso que os operadores exportassem mais maçã. E depois veio em queda livre e muito rapidamente este conceito de, bom, mas se juntarmos numa estrutura, inicialmente era a agência da fruta, estrutura para promover internamente, defender internamente os valores das nossas atividades e que o fizesse no exterior e que permitisse exportar, era a maneira de facto de retirar pressão do nosso mercado. Bom, e aí os convites alargaram, a adesão de outras estruturas, da pera, do kiwi, das hortícolas, e ainda bem que tal aconteceu. Mas só para dizer que a natureza dos nossos produtores, membros da Portugal Fresh, é uma natureza de produtores e organizações viradas para o mercado nacional. É evidente que beneficiarão tanto mais quanto se exportar, mas não deixam de, na maior parte de algumas, 100% do seu produto ser comercializado em território nacional, havendo outras que chegam a exportar 50% das maçãs que produzem. Por isso, esta reflexão apenas para lembrar que na nossa reunião de direção de há 3 semanas atrás, o recado que me mandaram passar foi: atenção, a Portugal Fresh não se esqueça de como é que surgiu, do que foi a sua gênese e de ter uma estratégia futura de defender o comércio justo no nosso território, dada a grande concentração de força. Por isso, este é mais um recado que eu passo. Ou então, para bem também de todos, que se assuma, os sócios que assumam, se de facto a Portugal Fresh não deve apenas ser uma estrutura para a exportação, e vamos esquecer que a Portugal Fresh não é para se direcionar ao território nacional. Acho que essa é uma primeira também sugestão, conclusão, que poderemos ter que assumir, ou as 2 coisas, ou só uma, ninguém andar, não digo enganado, mas ninguém andar com expectativas erradas.
Relativamente à exportação, eu pensei no que é que poderia vos dizer. E ao contrário do que o engenheiro Torres Paulo diz que não quer mexer nas coisas menos boas, e não vou falar da Portugal Fresh, porque comungo inteiramente que a Portugal Fresh, no que diz respeito ao trabalho de exportação e à visibilidade para a opinião pública, acho que superou todas as expectativas. Nós o dizemos, nós, apesar de produtores de maçã virmos a outra situação por realizar, somos os primeiros e fomos sempre, desde a primeira hora, os primeiros a dizer que as expectativas superaram em muito as expectativas nessas duas matérias. No entanto, eu acho que, de facto, agora que Portugal e as empresas, e uma série de empresas portuguesas com muita dignidade se apresentam em várias feiras e em vários destinos, se calhar é hora de pensarmos coisas novas. E pensando em coisas novas a partir das coisas menos boas que ainda acontecem. Eu vou só picar aqui o engenheiro Torres Paulo um bocadinho, mas ele vai perceber que é no bom sentido, porque eu vim ontem do Brasil, que é o principal. Pegarmos num exemplo claro e ser concreto. Eu acho que a Portugal Fresh, e falar de pera, porque a Portugal Fresh tem que partir para um segundo cenário de atuação, que é estudar os mercados, onde já estamos. Quer dizer, agora já se fez o trabalho de irmos todos juntos às feiras e com a presença de Portugal. Eu acho que agora há duas coisas, na minha opinião, e há de haver muitas mais, mas não me ocorreram, mas duas pelo menos é que, e indo também ao encontro do que o engenheiro Torres Paulo, não sendo tão ambicioso, porque acredito que criar novas empresas, as pessoas e novos ACEs, haja sempre alguma dor e alguma dúvida e alguma falta de coragem, mas que pelo menos a Portugal Fresh deveria de interpretar cada mercado de destino para cada produto e interpretar e identificar os pontos críticos e as coisas erradas ou menos desejáveis que acontecem nesses mercados. De maneira que se criassem, quanto muito, a minha sugestão é que se criassem consórcios, grupos de empresas que de facto trabalham naquele mercado e trabalham para aquele destino e que passem a ter estratégias comuns. Confesso que não acredito que seja fácil termos estratégias comuns ou encontrar pessoas, empresas com estratégias comuns de venda em conjunto, porque sabemos que essa é a parte difícil e por isso é que não acontece e por isso é que não há mais ACEs e mais organizações para esse fim, mas que pelo menos se entendessem, que se partilhassem as estratégias e não se disputassem os clientes e o mercado como eles estão a ser disputados. Ou seja, agora que já vamos em conjunto para o exterior, que depois não vamos para o exterior competir diretamente e fazer mal ao negócio e fazer mal aos produtos. Porque, acho eu, por sinais apenas, porque estamos numa fase inicial, eu sinto que estamos a ir em conjunto para determinados locais, mas lá estamos a viver os mesmos problemas que vivemos em território nacional, onde a oferta é abundante e onde a concentração da compra é, de facto, grande. Por isso, aquilo que acontece em Portugal, aquilo que nos fez crescer e evoluir para uma Portugal Fresh, estou a sentir sinais de que em alguns mercados de destino estamos a fazer lá aquilo que de mal fazemos aqui, mas que é inevitável, que é sermos vários, que é sermos muitos, a oferecer ao mesmo cliente. Por isso, como não acredito que seja possível empresas diferentes, empresas rivais venderem em conjunto, mas pelo menos que as estratégias de comunicação, que as estratégias de definição de preços, que as estratégias de definição de valores dos produtos, não estou a falar de valores cifrões, dos outros valores que os nossos produtos produzidos neste canto da Europa têm e representam, acho que deveriam ser, de facto, geridos em conjunto. E era aqui que eu ia dar aqui uma bicada, porque é com desilusão que eu venho de um país que é o principal destino da exportação do nosso produto rei ou rainha das exportações, e onde, de facto, se estão... Aliás, para ir direto ao assunto, quem quiser comprar peras baratas, apesar delas estarem baratas em Portugal, eu vi peras muito baratas no Brasil.
muito baratas mesmo. Quem quiser comprar peras baratas vai ao Brasil e compra peras baratas. Mas compra peras baratas porquê? Porque elas estão lá em excesso e porque elas estão lá porque são padrões de qualidade que os brasileiros não querem e porque são calibres que os brasileiros não querem e porque, de facto, são trabalhadas de forma que os brasileiros não querem. Ou seja, enquanto alguns andam a fazer um bom trabalho num mercado que nos habituou a ser um mercado de grande valor acrescentado. Isto ao lado, eu vi peras a vender ao público a 14 reais, a quase 5 euros o quilo. Por isso não é um mercado qualquer, é um mercado que por sistema pagava as peras e que consumia as peras portuguesas mais caras do mundo. Pelo menos não tínhamos outro. E tem essa natureza, e existe esse mercado, mas paralelamente existe ali todo um mercado subterrâneo, um mercado desorganizado de peras de Portugal, de operadores portugueses que as oferecem a qualquer preço, que as enviam sem qualquer lógica, só porque abundam em território português e que estão a fazer mal àquelas que poderiam estar a ter uma valorização boa, poderiam estar a ter um mercado normalizado e que de facto reina a bagunça. Aliás, quando alguém fala de uma pera das tais que vão ser vendidas ao público a 13 ou 14 reais, o comprador fala daquelas que são lixo, que se vendem a 1 real ou 2 o quilo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas serve para destabilizar, serve para desvalorizar. Por isso, acho que a Portugal Fresh tem um espaço de crescimento que é de facto, este é um exemplo da pera, com certeza que se fosse maçã que se estivesse a exportar em grande escala para o Brasil ou para outro mercado qualquer, aconteceria a mesma coisa e se calhar acontecerá eventualmente com outros produtos que têm grande representatividade na nossa produção e que já se exportam e que não são produtos, enfim, tão protegidos, tão bem identificados ou tão valorizados ou tão diferenciados lá fora. Por isso, o que eu sugiro de facto é que a Portugal Fresh tem aqui casa para arrumar. Acho que para o fazer é uma tarefa difícil, mas que é extremamente importante e acho que deve ser a segunda fase do crescimento da atividade da Portugal Fresh para fora de portas. É tentar de facto agora que vamos, não todos cheios de boa disposição para as feiras e para as representações e todos cheios de boas relações, porque a Portugal Fresh também fez isso, aproximou muitas organizações que pouco comunicavam e que comunicam muito, e eu acho que está madura esta ideia de facto se fazer mais. E a se fazer mais, como eu dizia, enfim, se for capaz de se criarem empresas, agrupamentos complementares de empresas, ou seja, de maneira for, para operarem nestes mercados, mas se tal não for possível, que isso exista pela via de consórcios internos, que a própria Portugal Fresh pode criar consórcios internos de grupos de exportadores para determinados produtos, para que de facto as estratégias sejam comuns e para terminar, onde de facto nós possamos nestes mercados marcar a diferença, mais uma vez aprendendo com o que fizemos cá dentro, marcar a diferença pelo puxar de alguns valores e de algumas bandeiras que só com elas, nem que seja com a bandeira portuguesa, mas que só com elas é que poderemos ter espaço lá fora. Ou seja, se fizermos um resumo aos últimos 20 anos, um conjunto de produtos em Portugal bateram a importação. Ou seja, um conjunto de produtos portugueses, pelas formas como se organizaram, pelas formas como se promoveram, pelas formas como evoluíram tecnologicamente, conseguiram recuperar junto do mercado nacional determinados valores, ou o sabor, ou, enfim, a sua própria nacionalidade. Mas há um conjunto de valores, e a maçã é um caso desses. A maçã hoje, não há dúvida alguma que o consumidor português prefere maçãs nacionais. Os nossos clientes, apesar de não terem muitas vezes a postura correta perante as nossas organizações, já não conseguem facilmente substituir a maçã portuguesa por maçãs de outras origens. Quando o fazem, nem sempre corre bem. Há 10 anos atrás, quando o fazia, corria-lhes sempre bem.
para dizer que de facto foi graças à comunicação de alguns valores, de sabor, de valores próprios da nossa natureza, do nosso clima, do nosso território, que conseguimos recuperar uma posição e que se está numa situação de crescimento de alguns produtos. A maçã é um deles, mas sei que há mais. Acho que, de facto, temos que comunicar e ter estratégias comuns para semelhantes, em que temos que abandeirar os valores que, de facto, os nossos produtos têm, porque exportar para competir pela massificação, não vamos lá. E acho que ninguém gosta de fazer negócio exportando com custos acrescidos para estar no patamar mediano de preços de venda em qualquer destes mercados. Por isso, acho que já lá estivemos em alguns produtos em cima, neste caso poderemos em algumas situações não estar, também por culpa nossa, porque precisamos de vender, precisamos de chegar a esses mercados às vezes com mais quantidades do que queremos, mas há aqui algo que se pode fazer e, na minha opinião, é associarmos valores aos nossos produtos, é criar consórcios para cada produto e é pôr os concorrentes que estão de forma violenta a operar nestes mercados a partilhar, se não a venda, pelo menos que se partilhem todas as outras estratégias que são importantes. E é o contributo que eu posso dar. Muito obrigado. Passamos então agora das frutas para as plantas e flores e passava a palavra ao Ricardo Silvestre. Se funcionaste. Então, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, portanto, para falar um pouco do nosso setor, que são as plantas e flores. Eu represento a Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais. Portanto, este é um setor que, pronto, desde a entrada de Portugal para a comunidade, que se desenvolveu bastante com o desenvolvimento da economia, e é um setor que tem estado sempre bastante exposto, portanto, ao exterior e à internacionalização, que inicialmente se passava mais no sentido de importarmos algumas flores exóticas, nomeadamente da Holanda, mas que se veio a desenvolver passo a passo portanto, temos algumas empresas exportadoras e que são referência no mercado. Portanto, estamos a falar de um valor em que a exportação representa 28%. Também graças a empresas estrangeiras que se instalaram em Portugal pelas nossas condições de clima e mão de obra. Portanto, o que é que há a dizer disto tudo? Portanto, a Associação promoveu durante 25 anos uma feira no mercado interno, que é a Lusoflora. Nessa feira foi possível surgirem novos produtores e apresentar ao mercado as tecnologias e, portanto, o que estava a ser feito noutros países. Mas agora, as pequenas empresas, há empresas perfeitamente estabelecidas com canais comerciais e com clientes de exportação, mas as outras empresas, com a diminuição do mercado interno, vêm-se com necessidades de exportar, porque é difícil consumir, vender tudo o que se faz aqui no mercado. A nossa ligação à Portugal Fresh parece-nos importante. Nós temos uma experiência relativamente curta, aderimos de imediato quando da concretização da associação, mas, portanto, em termos de feiras internacionais, temos só uma experiência recente em Inglaterra, em Manchester, onde foi um conjunto de 8 empresas que fomos apresentar os nossos produtos. Fomos também de uma forma individual, portanto, que eu penso que, embora em conjunto, penso que é um ponto fraco, porque os compradores, estamos a falar de empresas algumas de grande dimensão e que exigem, de facto, uma gama de produtos e uma oferta bastante grande. Mas penso que o caminho é por aí e que há que repetir estas iniciativas para dar continuidade portanto, ao futuro das empresas, porque o mercado interno está muito competitivo
E é muito difícil, neste momento há empresas, sobretudo as que trabalham em termos de plantas, as que estão a trabalhar para o mercado da jardinagem, estão a passar grandes dificuldades. É o que tenho a dizer, pois não. Obrigado. Passava então a palavra ao Fernando Borges Sá, Presidente da Associação Portuguesa de Quivicultores. Boa tarde. Muito obrigado por a Portugal Fresh me ter dado a oportunidade de estar presente em nome da APK. A APK é uma associação produtora de kiwis e, como já tive a oportunidade de referir quando foi do congresso da Portugal Fresh, o setor, digamos, está um bocadinho fora das outras frutas. É um setor ainda pequeno em Portugal. De qualquer forma, é um setor que está em franco crescimento, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Continua a haver um aumento significativo do consumo deste tipo de fruta, de modo que os problemas de excesso de oferta relativamente à procura põem-se, mas digamos, em determinados segmentos de mercado. Posso-vos dizer que em Portugal toda a produção está tomada. Digamos que o produtor tem apenas e só que produzir e produzir bem e de uma forma competitiva, porque a produção está tomada e os preços têm, digamos, sido compensadores para aqueles que em devido tempo resolveram investir nesta atividade. De qualquer forma, eu só queria dizer que o setor, como é um setor pequeno, está numa fase portanto, de crescimento e deve crescer mais para ter um bocadinho mais de voz, e isto quer internamente, quer externamente. Nós não conseguimos passar aqui de Espanha, peço perdão pela imagem, mas os nossos amigos espanhóis consomem o nosso kiwi todo, portanto quase que não dá para passar além dos Pirineus. Isto é, digamos, uma forma de referir que o setor vive de momento uma situação muito simples e muito fácil, não é? Portugal e Espanha consomem 130 mil toneladas, nós os espanhóis produziremos qualquer coisa como 45 mil, portanto, atendendo a que a nossa produção e dos espanhóis é para meio ano, portanto, ainda é preciso bastantes toneladas para satisfazer o mercado. O que é que se deve fazer é algo que é sempre difícil de prognosticar, não é? É mais fácil que o prognóstico esteja no fim do jogo, mas relativamente à associação e na parte que me cabe, não tenho dúvidas nenhumas que é fundamental nós deixarmos só de ter como parceiro comercial na exportação os nossos amigos espanhóis e arranjar também outros amigos para conseguirmos diversificar. Esta diversificação não pode ser também de qualquer modo, em termos de ir para este ou para aquele mercado, se nós não tivermos lotes suficientes de produtos homogéneos para, com regularidade, poder entregar aos nossos clientes. Ou seja, para se poder exportar, obrigatoriamente, para se entrar em linhas de distribuição, tem que haver um mínimo de quantidade para se poder efetuar essas exportações. Eu dou-vos um exemplo. Os chineses já quiseram comprar kiwis a Portugal, dirigiram-se à associação e, pura e simplesmente, nós não tínhamos
capacidade de lhes fornecer kiwis. Só para vos dar uma ideia, embora seja tudo para consumo nacional, hoje a China já produz mais de 1 milhão de toneladas de kiwis. Nós vamos pelas 23 mil, enfim, e agora surgiu um problema de uma bactéria que também é um mal que esta indústria ou esta fruta não estava habituada e agora está quase como em pé de igualdade com outras frutas que têm os seus problemas idênticos. Mas quanto a isso também acho que foi feito um bom trabalho. Isto só para dizer que o parceiro económico principal do mundo ocidental como produtor é a Itália. A Itália foi bastante afetada com a chamada PSA e obviamente que pressupunha-se que a produção iria atrás da procura e haveria com certeza um equilíbrio do mercado, porque o mercado funciona, não tenham dúvidas, não é? Mas neste caso concreto assim não foi. A Itália produziu bastante menos kiwis e, portanto, essa diminuição de kiwis no mercado fez fundamentalmente naqueles meses mais do fim do semestre do kiwi que é produzido no hemisfério norte, portanto abril, maio, junho, fez com que houvesse efetivamente um aumento de preço bastante significativo e fez com que quem tivesse a estratégia de deixar para o fim a venda dos kiwis tivesse ganho bastante dinheiro. Foi o caso de um operador, dos 4 ou 5 grandes operadores da fileira, foi o caso de um operador. Fez essa estratégia e saiu-se muito bem. Portanto, o que eu quero, para terminar, eu quero referir é que realmente se Portugal é pequeno, a fileira do kiwi é muito pequena. É um vírgula qualquer coisa do que se produz a nível mundial. E a união de esforços já foi aqui referida, parece-me que é fundamental que haja essa união para nós podermos responder quando somos pequenos. Temos que, enfim, invocando Alves Barrota, não é? Juntarmos-nos todos e procurar lutar com tudo o que temos. Acho que não vale a pena acrescentar mais nada. Obrigado. Bem, acabamos então esta primeira ronda com o terceiro pilar da Portugal Fresh, que é a horticultura, e com o António Gomes, que é Presidente da Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste. Então, boa tarde. Estou aqui em representação da horticultura do Oeste, portanto, também de Portugal, por um lado, mas justamente estamos aqui a visitar as empresas do Oeste e quero desde já agradecer à Portugal Fresh o convite de estar aqui presente. E queria que algumas das minhas palavras fossem também no sentido e na continuidade que os dos meus colegas disseram anteriormente, dando os parabéns à Portugal Fresh por todo o trabalho que foi feito nestes 3 anos, e especialmente a nível político, e há que realçar que foi um trabalho muito bem feito. Acho que os nossos políticos nunca olharam tanto de uma forma tão incisiva para o setor hortofrutícola e especialmente relacionado com a exportação. Por outro lado, foi toda a forma como organizaram algumas feiras, como participámos em alguns certames lá fora, a possibilidade que nos deram a nós, empresas do seu setor hortícola, também fazerem parte, estarem nesses certames. E acho que foi muito bom para as empresas que participaram, porque foi uma forma de conseguirem chegar a grandes certames de uma forma digna e visível, porque muitas vezes estavam lá, mas de uma forma muito tímida e muitas vezes não eram visíveis. E isso foi uma das coisas que a Portugal Fresh conseguiu, foi ter expositores muito bonitos, de uma dimensão já considerável e que nos orgulhava de sermos portugueses. Agora, o que é que queremos mais?
Penso que temos que continuar a fazer o que tem feito bem, continuar a lutar junto ao poder político para que eles nos continuem a olhar para nós como um setor importante da economia. Agora, há que também, como já foi dito, penso que o mercado nacional, acho que a maior parte das nossas empresas operam e trabalham, vivem e têm a base das suas atividades no mercado nacional. Penso que aí poderemos e devemos todos tentar fazer mais de uma forma organizada e de uma forma de chapéu, que não seja A, B ou C, não seja esta ou aquela empresa a dar a cara, mas sim, nas grandes negociações, nas grandes lutas, podemos assim dizer, ter realmente uma organização chapéu que nos possa apoiar. Por outro lado, é ao nível também depois da promoção, no mercado interno também, acho que é importante, porque temos que conseguir que realmente, de uma vez por todas, os portugueses, os consumidores portugueses sabem o que é o produto português, sabem diferenciar nas lojas o que é português e o que não é português e possam, de uma vez por todas, pedir o produto português, que é aquilo que os outros países há muitos anos o fazem. Por isso, eu queria citar uma frase que há pouco foi dita pelo Dr. Nuno Val, da Vindi Portugal. Para mim, acho que é uma das frases mais importantes e que nós todos devemos pensar nela, que é: o sucesso do meu vizinho é também o meu sucesso. É das coisas que eu mais tenho lutado dentro da minha organização, mais tenho lutado dentro da nossa associação, é pôr realmente as empresas a falarem. Portanto, isso penso que minimamente a Portugal Fresh tem conseguido, mas temos que ir mais além. Penso que algumas das ideias há pouco foram passadas, acho que era muito importante que quando nós pensamos em exportar ou numa internacionalização, o façamos se calhar em grupo. Somos tão pequenos que não vamos conseguir chegar a muitos mercados que poderão ser mercados muito bons para nós, mercados que poderão pagar um valor acrescentado aos nossos produtos, porque os nossos produtos têm qualidade. Não podemos fazer isso de uma forma isolada. Penso que temos que fazê-lo isso em consórcio, em ACE, ou como seja, tentarmos agrupar-nos em empresas, se calhar até de hortícolas, de frutas, do que seja, de forma a que possamos ir em conjunto para que os custos fiquem mais baixos e possamos diluir realmente estes custos. No nosso setor hortícola, nós temos, provavelmente, quando falamos de exportação, falamos no mercado europeu, falamos no mercado aqui para muitos produtos de Espanha, depois França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Reino Unido. Raramente falamos em países terceiros. Pronto, e depois cada produto é um produto. Pronto, o que apresentamos aqui desde, por exemplo, temos aqui no Oeste empresas líderes quase muito fortes no mercado europeu, por exemplo, na configuração de boi, na abóbora, no lombardo também em certas alturas. Também já conseguimos exportar muito bem o alho francês, em algumas alturas as cenouras, a batata também, apesar mas temos, penso, produtos que poderão ir também para além da Europa. Mas aí há que fazer esse trabalho, de associativismo entre empresas, para que, como dizíamos, não seja só o ir ou ali a uma feira, mas depois esta organização ser também uma plataforma de diálogo para que as empresas possam dar as mãos. Muito obrigado. Muito obrigado. Fechávamos então esta primeira ronda e agora eu passava para a plateia, para os nossos participantes, e recordava que o objetivo não é só termos aqui perguntas, é termos comentários, e de certeza que há quem os tenha. Reconheço várias empresas que têm participado em ações da Portugal Fresh, por isso eu perguntava ou pedia-vos que acrescentassem àquilo que foi dito aqui. Houve aqui vários aspectos que foram referidos, que são novos, relativamente à discussão que tivemos, a questão da representação política, a questão da promoção nacional, a questão da necessidade de organização setorial, a questão da ligação à distribuição e do comércio justo entre produção e distribuição, e a questão do delineamento de estratégias comuns na abordagem aos mercados internacionais. Mas nestes ou noutros aspectos eu pedi então que
Quem tiver perguntas, comentários, quem quiser usar da palavra, abrir então a sessão. E vou dizer só aqui um comentário para ver se suscitava aqui algumas questões novas. Olha, uma questão muito interessante é que eu conheço o Jorge Soares há muitos anos, há mais de 2 décadas, ou há 2 décadas, por aí, e a coisa importante é que, para além de conhecer ele, conheço a empresa dele, ele conhece a minha, e estamos muitas vezes de acordo, e algumas vezes não estamos, e quer esses pontos em que as pessoas estão de acordo, quer aquele em que as pessoas discordam, mas desde que as pessoas consigam discordar um do outro e dizer-lhe cara a cara, em empresas frente a frente, leva a crescer. E, portanto, é esse ponto que, enfim, que as nossas empresas e nós dois temos, de facto, criado laços que já passaram por sermos sócios e deixarmos de ser, e todas as pessoas, quando dizem, eles dois vão deixar de ser sócios, nunca mais vão sentar um ao lado do outro, mas não foi assim. Criámos muitas coisas importantes e deixámos de trabalhar como sócios, mas continuamos a trabalhar juntos. E isto, daí a importância que achamos que é possível trabalhar juntos e que há muitas formas de trabalhar juntos. E que só se consegue crescer se eu, para um mercado que tenha dificuldade, ou para um cliente que pontualmente me ponha de castigo, tenha um outro que me possa ajudar a escoar. Ou para um mercado em que eu não esteja, mas que tenha o produto, haja outro que me possa vender lá. Pronto. E isto é o desafio que as empresas... Está claro que no primeiro ano que a minha empresa existiu, ou no segundo ano, nós achávamos que éramos os maiores do mundo e não quisemos parcerias nenhumas, não é? Porque achávamos que conseguíamos fazer um mercado e conseguíamos avançar. Depois começámos a ver que éramos pequeninos e fomos-nos juntando a outros, não é? Pequeninos, embora sempre crescendo. E, portanto, é isso que aqui se deve, de facto, fazer. O caminho criado foi bom, mas o caminho por criar a nível de Portugal Fresh, do plano de Portugal Fresh, é muito maior. O passo de ir a uma feira juntos é muito bom, mas há muitos outros passos para dar e não nos podemos sempre manter no mesmo passo, porque esse passo não é bom para estar a começar, mas não é bom para caminhar. E, portanto, nós temos que caminhar e não vou estar de acordo com ele naquilo que ele disse, a opção que a direção tomar a nível de Portugal Fresh entre o mercado nacional ou não mercado nacional. Não é uma direção que toma a decisão. Quem toma a decisão são os sócios da Portugal Fresh. E os sócios da Portugal Fresh é que fazem com que a direção e os corpos sociais e os técnicos, etc., corram este caminho, ou corram aquele caminho, ou corram os 2, ou os 3, ou os 4. Portanto, eu também sei que não era isso que tu tinhas dito, mas estou-te a puxar isso para fazer essa coisa. Portanto, o caminho que a Portugal Fresh é uma coisa que todas as pessoas sentem, mas é uma coisa que pertence essencialmente aos sócios, porque são os sócios que entram com o seu esforço, com as suas cotas, com o seu dinheiro, com a fruta dos seus sócios e tudo isso. E, portanto, está aqui muita gente. Está aqui a minha família, está a família de todas estas pessoas, estão os meus funcionários, está a minha, estão os meus filhos, está aqui todos nós que estamos dependentes que a Portugal Fresh cresça. E quanto mais a Portugal Fresh crescer e mais fizer crescer as empresas, mais eu consigo viver melhor e todos nós conseguimos viver melhor e criar um mundo melhor para as nossas empresas. E eu acredito que é vendendo, e vendendo bem e conhecendo esse mercado. Porque os mercados, para funcionar bem, para nós conseguirmos funcionar bem dentro do mercado, temos que conhecê-los. E a informação que um mercado gera é muita. Há informação verdadeira e importante, que é 5 ou 10%, e há 90% daquela informação que lá circula, que é tudo mentira, que é tudo falso, que é tudo um a dizer que tem 10, mas ele diz, eu não posso dizer que tenho 10, eu tenho que dizer ou que tenho 80 ou que tenho 5. Neste caso vou dizer o quê? Não é? E, portanto, o conhecer um mercado é algo que é muito difícil. E a informação que vem desse mercado, em 9 em cada 10 casos, a informação é errada, porque há alguém que nos tenta induzir em erro. Daí temos que nos preparar, temos que ouvir, e quando vamos juntos, portanto, aconteceu casos de irmos juntos, muita gente vender a mesma coisa, quer dizer, não estava bem. E, portanto, a questão é, temos que neste caminho, é um caminho bom, foi um primeiro passo, e agora temos imensos passos para dar, não é?
imensas coisas para fazer. Temos uma questão que é normalmente a mais difícil, que é a primeira. Ora, muito boa tarde. Eu sou da zona de Braga, portanto, sou horticultor, além de ter outras atividades. Comecei o setor hortícola há 3 anos e já tinha feito hortícolas há 20 antes. Notei que realmente nessa altura, passado 20 anos, o setor comercial das hortícolas no Norte, essencialmente na zona de Póvoa de Varzim, Barcelos, Famalicão, portanto estava talvez mais atrasado do que estava há 20 anos atrás. Isto porquê? Porque efetivamente o desenvolvimento foi grande, mas não foi grande o desenvolvimento comercial. Aquilo que se nota na região é que efetivamente andamos todos atrás uns dos outros e por desgraça do nosso destino, parece que aquilo que eu reparei é que no Norte, essencialmente naquela zona do Póvoa de Varzim, se há 1000 horticultores, vamos pôr, há 500 operadores de comercialização. Portanto, estamos ali numa situação de fragilidade, porque efetivamente não há concentração de produto, e agora aqui ouvi a Associação dos Horticultores do Oeste, e eu não sei se a experiência que eles cá têm, pelo menos aquilo que se diz no Norte, não sei se é tudo verdade, se é tudo mentira, porque só 10% é que é verdade, o resto é mentira, se tem algum projeto, porque eu acho que nós devemos dar as mãos, a nível nacional, dar as mãos para um projeto onde realmente a concentração desse produto fosse elaborada, portanto, e bem trabalhada, para efetivamente fazer a exportação. Eu acho que só no campo da exportação é que nós podemos ter sucesso. Eu reparo, e agora sou horticultor, e este ano, pronto, felizmente, estou a trabalhar com a Galiza, portanto, estou ali na zona de Valminho, e que efetivamente eles têm outra postura que nós não temos lá de cá. Portanto, mas estava para desistir, penso que não vou desistir porque efetivamente encontrei um parceiro comercial que penso que seja minimamente, portanto, está a trabalhar bem, penso eu, mas que eu acho que podia-se ir mais longe. Portanto, nós temos o caso do tomate, temos o feijão verde, temos tanta coisa em que efetivamente até somos bons a fazer, mas não somos bons a vender. Portanto, eu só ponho aqui a pergunta ali aos hortícolas do Oeste, se realmente há algum projeto mais alargado, para que realmente a experiência deles possa também servir para nós. Portanto, eu acho que há aqui uma situação que, portanto, estou nisto há 3 anos e reparo que há ali uma brecha, há ali uma falha muitíssimo grande na área da comercialização, que é aquilo que nós temos. Trabalhar sabemos, que é aquilo que eu digo, a minha obrigação foi feita, depois temos que passar alguém, e esse alguém não apareceu, acho que ainda não existe. Temos ali algumas associações, como é a PAM, como outras assim, mas que efetivamente eu acho que eles estão, ou por falta de informação, não sei, não quero estar a meter críticas nisso, mas há ali qualquer coisa que falha, portanto, e nós podemos viver efetivamente com produções abaixo de custo, portanto, nós podemos trabalhar a vender abaixo de custo, que isso que é o problema. Portanto, acho que não tenho mais nada a dizer, não sei se me poderá responder isso ou não. Sim. Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra a quem poderá responder, eu pedia que juntassem mais questões, 2 ou 3 questões, para ver se conseguimos aqui um debate. Boa tarde. Eu sou da zona da Mares, zona em que nós produzimos uma laranja e citrinos, tanto limão como tangerina, clementina, todo o produto de citrinos. Estive numa associação de Acitra, em que não conseguimos desenvolver, está um bocado ali empatada, não sei como. A nossa laranja que nós queríamos, ver se conseguíamos certificá-la como produto nacional, e que está bastante complicado. Já temos feito por experiências que andaram lá engenheiros e talvez técnicos, até nas minhas propriedades, a tirar exemplos das árvores, tanto de limão como de laranja, até que depois deixaram por não aparecer mais, sei lá o que se passou. E nós, ali naquela zona da Mares, é uma zona que a laranja que veio para lá, veio da China, é uma laranja de muito sumo, é bom para comercializar no mês de junho, julho e agosto, e era bom que tivéssemos um apoio de qualquer lado, porque já sabemos que nós somos um concelho pequeno, somos numa zona de produtores montanhosa, mas muito produtiva nesse tipo de citrinos,
E era bom que aparecesse alguém que tivesse mais, que na nossa zona, talvez haverá engenheiros, e como tínhamos a Copac que desapareceu, temos outras coisas que vão desaparecendo, era bom que tivéssemos um apoio de qualquer lado que nos ajudasse a nós comercializarmos a nossa laranja, porque se os senhores se um dia por lá passarem, no mês de junho, julho e agosto, gostava que provassem a laranja da Mars, porque é laranja de qualidade, só que não estamos com a certificação dela, porque ainda não conseguimos. Mas com a ajuda de alguém, tudo será possível. Muito obrigado. Passava então, pedia-vos que fossem breves, porque nós estamos atrasados e temos ainda a apresentação da Portugal Fresh e a sessão de encerramento e o cocktail. Por isso, começando agora a se calhar numa ordem inversa, começava lá pelo fundo e pedia-vos que acrescentassem. Portanto, em relação às plantas e flores, eu gostava de acrescentar, portanto, que é um produto que é mais difícil fazê-lo diferenciar. Sei lá, estamos a falar há produtos como a maçã da Alcobaça, tem características próprias. Uma flor ou uma planta, é uma flor ou uma planta. Depois pode-se acrescentar ali algum marketing à volta daquilo e, portanto, esse é um grande desafio. E, portanto, a produção nacional, o impacto, portanto, na competição a nível da União Europeia é forte quando confrontamos uma flor que vem da Holanda ou que vem da Colômbia com uma flor que é produzida em Portugal, as características são as mesmas. Portanto, por outro lado, em termos de mercado, também temos assistido a um ganhar de cota de mercado das grandes superfícies. E, enquanto produtores nacionais, também temos algum receio do que é que se irá passar no futuro, uma vez que uma grande percentagem do produto que é comercializado nestas grandes superfícies é produto de importação. Temos aqui uma série de desafios pela frente, temos alguma experiência de exportação, mas penso que temos que nos unir, temos que participar em feiras e temos que encontrar soluções de cooperar, porque existem, por um lado, empresas que estão perfeitamente estabelecidas no mercado, em que têm os seus canais de exportação e que acabam por cooperar pouco com os outros produtores mais pequenos que, neste momento, veem necessidade de exportar. Porque até o momento o mercado absorvia a produção nacional e em alguns produtos somos deficitários, a balança ainda é deficitária, temos vindo a inverter nos últimos 10 anos e penso que muito se pode fazer porque de facto existem condições em Portugal para a produção de flores e de plantas, mas que temos que montar uma estratégia bem concebida em termos de exportação. Relativamente aos kiwis, eu diria que há algumas coisas que se podem fazer, efetivamente, para contribuir para uma maior exportação dos mesmos. Um aspecto que eu acho fundamental é que eu, desde que cheguei à sede da associação, toda a gente me dizia que o kiwi nacional era o melhor kiwi do mundo. Bom, pode ser que seja, mas hoje eu tenho um bocado a consciência de que o melhor, porque quando se fala do melhor não é só o gosto, há muitas mais coisas para além do gosto. Há as chamadas características organoléticas dos produtos, mas efetivamente o melhor kiwi que está no mercado, e eu acho que isto não oferece contestação, talvez só os produtores nacionais é que contestem, é o kiwi da Nova Zelândia. Simplesmente. E depois os grandes produtores, temos a Itália, temos o Chile, e nós somos seguramente teremos o segundo melhor kiwi do mundo. E isto, se calhar, porque não fazemos muito para isso, mas as condições chamadas edafoclimáticas assim o permitem. Quero dizer com isto, por exemplo, que
os chilenos tiveram agora 60% da produção perdida. E porquê? Geadas tardias. Portanto, eles estão agora, ou há um mês atrás, estavam com a floração, veio uma geada tardia e perdeu-se 60% da produção. Os nossos amigos italianos também têm esse problema das geadas tardias, mas também têm, e os chilenos também, o problema das geadas precoces, que é na altura da apanha, que se realiza normalmente aqui em Portugal na primeira semana de novembro, tem as geadas, digamos, as primeiras geadas de inverno. Os italianos, para não correr o risco, uma vez que o fruto já está feito, antecipam, digamos assim, ao que era desejável a colheita, mas obviamente que o fruto não tem o teor de açúcar que tem, por exemplo, os nossos. E porquê? Porque nesta faixa litoral aqui, com este clima extremamente propício, desde a Galiza até à Foz do Mondego, e isto não é para pôr fronteira nenhuma, não é? Já há produtores em Pombal e já fomos consultados por potenciais produtores de Torres Vedras, portanto aqui bem próximo. O que eu quero dizer com isto é que o nosso kiwi, como é colhido tarde, ou mais tarde que a concorrência, eu diria até que a concorrência que antecipa a colheita, faz com que, efetivamente, o teor de açúcar é bem superior no nosso caso e, portanto, torna o kiwi o segundo melhor do mundo. Isto faz com que nós não devemos ir para o mercado só dizer que o kiwi é português e que o kiwi é assim e o kiwi é assado, mas acho que é fundamental, tal como se faz com os vinhos, haver provas de degustação e tantas quantas as necessárias para que as pessoas se apercebam efetivamente que o nosso kiwi é tão bom ou melhor que a maioria, não é? Pronto, e era só isto. Bom, não é bem respondendo, mas comentando um pouco aquilo que o senhor há pouco dizia sobre as dificuldades realmente das hortícolas, realmente as dificuldades são grandes. Isto, o mercado português é o que é. Eu penso que nós temos bons produtos, temos boas condições edafoclimáticas que realmente nos dão bons produtos. Penso também que já começamos a ter bons produtores. É na parte da comercialização que está normalmente a maior dificuldade e quase sempre está na parte da organização, de nos juntarmos na parte do associativismo para conseguirmos fazer mais alguma coisa e especialmente ao nível da exportação tem que passar muito por aí. Por exemplo, no caso Oeste nós temos aqui 2 ou 3 produtos, só conseguimos continuar a fazê-los, ou seja, estamos a produzi-los da forma como temos produzido, se forem exportados. Temos, pelo menos, daqui que agora que me lembro, pelo menos 3 produtos que neste momento estamos totalmente dependentes da exportação. Um deles é a couve coração de boi, e aí temos grandes operadores, grandes empresas, boas empresas que conhecem o mesmo produto e conhecem minimamente o mercado europeu, mas mesmo assim também sofrem da concorrência. Mesmo assim, eles, como há pouco falávamos, muitas vezes esses operadores também são concorrentes uns dos outros, não são concorrentes só aqui no mercado interno, mas também quando exportam para países europeus também são concorrentes. Por vezes por vezes um comprador, sei lá, holandês, sabe mais rapidamente o preço que está em Portugal do que propriamente o vizinho. Isso acontece, por exemplo, noutros produtos, como é o caso do tomate. O tomate aqui do Oeste, neste momento, está muito dependente do mercado espanhol. O mercado das estufas do Oeste, especialmente a segunda colheita que se faz, a segunda época de produção que se colhe em setembro, está muito dependente do mercado espanhol. E por sua vez, o mercado espanhol também está dependente daquilo que a Holanda produziu. E se a Holanda produziu muito, coloca em Espanha muito a preço mais baixo e nós já estamos também com dificuldades. Ou seja, cada vez mais
a exportação temos que encontrar as janelas de oportunidade. São janelas muitas vezes muito curtas, períodos curtos. Para um país é um período, para outro país é outro e para outro país é outro. E muitas vezes estamos dependentes uns dos outros, já não estamos dependentes só do nosso país, da produção do nosso país, mas muito mais da produção de outros países também. Se aconteceu ou não aconteceu intempéries, no meu caso aqui das geadas, né? Se é geadas para o kiwi, também temos outros problemas para as outras hortícolas. Por isso é uma questão de, por um lado, organização na produção, e especialmente depois a organização na comercialização. E penso que aí estamos aqui, penso no lugar certo. Neste momento a Portugal Fresh, penso que para nós todos, produtores e organizações de produtores, penso que poderá ser uma boa plataforma para um futuro realmente melhor, para um futuro de maior cooperação, porque só assim é que vamos conseguir, porque o nosso mercado português é muito pequeno e, por outro lado, sempre foi um mercado muito aberto, especialmente à exportação, e, por outro lado, é um mercado que, porque também estamos em crise e os nossos portugueses não têm grande poder de compra, está muito aberto e muito exposto aos preços baixos. Ou seja, basta aparecer um produto vindo de qualquer lado a um preço mais baixo para os nossos produtos cá também baixarem muito. Por isso, muitas vezes, a única janela que nós temos é conseguir exportar, mas exportar com uma mais-valia. Exportar a preços também que sejam dignificantes e que dê para continuarmos a produzir, porque temos outro problema, porque estamos na cauda da Europa, estamos a uma distância muito grande do centro da Europa e os custos de transporte cada vez são mais altos. E os transportes, todos sabemos, cada vez estão mais caros para irem para cima, né? Para a exportação. É mais uma das dificuldades em que alertamos o poder político para isso, mas sabemos que não há muito a fazer, pelo menos não tem sido possível. Ao senhor das laranjas da Mares, eu conheço as laranjas da Mares, sei que são muito boas, só que é como digo, é como os outros produtos, é uma questão de organização. Se nós não conseguimos, se não conseguirem rapidamente criar uma denominação de origem protegida, poderão criar uma empresa que crie uma marca com a laranja da Mares, porque se conseguirem passar isso para o consumidor, se os consumidores souberem que a laranja da Mares é melhor que as outras, irão comprá-la. Agora, há que fazer esse trabalho. Se não for assim, é mais difícil. Muito obrigado. Não sei se eu tenho direito a dizer mais alguma coisa, mas vou dizer mais uma. Mais uma, que é, eu não considero que o mercado português seja pequeno. Porque se nós de maçã consumimos 10 e produzimos 1, importamos 9. Portanto, se nós, dos vários produtos todos que temos, aquilo que os portugueses consomem é mais o importado do que o produzido no próprio país, o nosso mercado não é pequeno. Nós é que somos pequenos, nós é que temos uma pequena capacidade para satisfazer os nossos clientes. Nós ainda não sabemos produzir bem, ou não sabemos vender bem, nós é que ainda somos pequenos. O nosso país ainda é maior que nós, porque 9/10 da fruta e dos hortícolas que nós consumimos é importada. Pronto, este ponto, queria deixar isto, quer dizer, o mercado pode ser pequeno, mas nós ainda somos muito mais pequenos que ele e temos que arranjar maneira para conseguir crescer. Bom, só pegando no comentário do Ricardo, que também é alcobacense, estamos aqui em maioria, e que deu o exemplo da maçã de Alcobaça, não puxando muito, mas o percurso, enquanto estávamos aqui no início da segunda ronda, eu estava a fazer uma retrospectiva ao nosso percurso. O nosso percurso, quando nos constituímos, quando pensámos em criar a nossa organização, foi em 1990. Em 89, em 92 conseguimos a IGP. De 92 até 98 não nos conseguimos entender, porque havia quem achasse
Porquê? Porque as nossas maçãs eram o patinho feio das maçãs da Europa. As nossas maçãs eram pequenas, eram feias, não as normalizávamos, conservávamos-las mal, tinham baixas produtividades, não tínhamos organizações de produtores, não tínhamos frio de atmosfera controlada, nada disso. Então, tínhamos dificuldade em vender bem aquilo que não era bom. E quando criámos a IGP, a primeira desentendimento entre todas as organizações sócias foi, havia quem defendesse que devíamos certificar e promover, e em 98 criámos a marca coletiva, e até lá entendemos que só poderíamos comercializar segundo a marca coletiva, porque segundo a IGP tudo poderia ser comercializado, mas segundo a marca coletiva entendemos que só poderíamos comercializar as frutas de categoria 1 e com determinados padrões de açúcar que definimos que iam para além das normas de qualidade. E esta foi a primeira explosão interna em que nunca mais ninguém se entendeu, e o raciocínio base da maioria era que, bom, para vender as maçãs grandes e com açúcar e com cor não é preciso marca nenhuma coletiva, qualquer um em nossas casas as vende bem. Havia uma minoria que entendia que para criarmos uma marca de prestígio, para tirarmos do lodo uma imagem de um produto que tinha sabor, que tinha uma série de coisas, mas que comercialmente não tinha atributos, havia uma minoria que entendia ao contrário. Primeiro temos que criar uma marca de prestígio para rivalizar com as francesas, com as italianas. Depois vamos paulatinamente e crescer. Este processo demorou mais 3 anos, mas em 2001 conseguimos implementar este processo. E para dizer só mais isto, o kiwi será com certeza o segundo melhor kiwi do mundo, eu pensava que era o primeiro. A maçã da Alcobaça, eu não posso dizer que é, apesar de ser o presidente da direção, espero que nenhum jornalista aí esteja ou que diga isto, mas a maçã da Alcobaça não é a segunda melhor maçã do mundo. Agora nós fizemos e criámos um elan e fizemos marketing para que ela fosse, para que uma parte delas fosse a melhor maçã, principalmente desta região europeia em que nos inserimos. E isso conseguimos. Sabemos que não são todas as maçãs que produzimos, são apenas 20%. E são esses 20% que nós certificamos. E certificamos para credibilizar, para nos valorizar, para nos dar prestígio, para que a partir daí se consiga o resto. Por isso, só para dizer que, e por isso aquele comentário há pouco, eu acho que a Portugal Fresh deve fazer para o futuro este balanço, que é os nossos produtos que são possíveis de exportar, que as empresas sócias associadas exportam, que grandes atributos é que têm afinal. E esses grandes atributos têm que ser bem identificados, acho eu, têm que ser enaltecidos em alguns aspectos, têm que ser, enfim, empolados e aqui com os rabiscos, se for possível, embelezados esses valores, e acho que a Portugal Fresh tem que, nas suas missões ao estrangeiro, tem que passar mais do que esta comunicação de produto português, de união, tem que passar uma imagem qualquer. Eu acho que nós só sobrevivemos lá fora se nos diferenciarmos. Como não nos vamos diferenciar pelas quantidades nem pela dimensão, nós só podemos diferenciar-nos pelo sabor. Ou então andamos todos enganados, mas parece que acreditamos que somos capazes de produzir alguns lotes, alguns produtos com mais sabor, com mais aromas, com mais açúcar. Eu acho que temos que identificar algo que nos associe para que vamos para fora, de facto, com uma bandeira qualquer. Para mim é a bandeira do sabor, que seja com o sol, que seja com o mar, que seja porque temos as berlengas ali ao lado, que seja qualquer coisa, mas acho que é isso que temos que, a partir de agora, fazer. E porquê? Porque se não o fizermos, não há dúvida alguma que o resultado da Portugal Fresh vai dar frutos no outro sentido, que é cada empresa que conquista um mercado, através das ações conjuntas ou não, não tenho dúvida alguma que passado 5 anos está essa empresa e estão lá mais 5. E de facto essas 5 podem ir a mais, e se vão per si, se não vão na tal estratégia de com parâmetros de qualidade bem definidos, quer dizer, há pouco quando eu dizia, o G. Torres Paulo percebeu, é que de facto no universo das nossas associações estão todos os sócios, e nenhuma associação tem o poder de dizer a cada sócio só vais exportar este padrão de qualidade, e com este açúcar, ou com este brix, ou com esta dureza. Infelizmente o mercado da exportação em alguns produtos está-se a banalizar por esta via. As portas abriram, mas os
os critérios de qualidade não estão pré-definidos e neste horizonte de operadores há quem esteja a credibilizar e a vender um padrão de qualidade associado àquilo que é a nossa natureza intrínseca, mas há quem não esteja por ter necessidade de vender porque o seu lote não está conforme. Por isso, repito e reforço, a Portugal Fresh tem que, de facto, criar aqui os tais consórcios por produto ou por mercado, criar, de facto, valores intrínsecos, valores próprios, criar padrões mínimos de qualidade para abandeirarmos, se não toda, porque é impossível, uma parte das nossas produções exportáveis para que essas sim, com a sua imagem, com a sua mais-valia de valores, possa ter o tal valor acrescentado que nós desejamos. Muito obrigado. Damos por encerrada agora esta segunda sessão. Há vários aspectos que foram referidos aqui, alguns deles que discutidos já em ocasiões anteriores, mas muitos deles que são novos. Eu acho que, enquanto moderador, comprometo-me aqui a fazer um trabalho de casa que é resumir alguns aspectos que foram referidos, porque de facto eu julgo que é com estas opiniões que vêm do setor que a Portugal Fresh poderá fazer melhor e ajudar a Portugal Fresh a crescer e a fazer aquilo que o setor necessita. Tivemos estas duas sessões. Agradecia novamente aos oradores desta ronda por terem partilhado connosco as vossas opiniões sobre o setor e sobre a forma como a Portugal Fresh deverá trabalhar, ou deverão ser prioridades para o setor e para a Portugal Fresh. E encerrava então esta sessão e convidava o engenheiro Gonçalves Santos Andrade, que vai fazer um balanço e vai mostrar as perspectivas daquilo que será o próximo programa de apoio à internacionalização da Portugal Fresh. Muito obrigado.